uma força. Só pra vocês verem. É gostoso, né? Você vê que vai animado, né? É. Meus amigos, eu quero começar o vídeo de hoje aqui no canal da Fiotec com uma recomendação para vocês. Sentem na cadeira, peguem uma pipoca, porque o que eu vou mostrar para vocês, eu nunca vi uma caravana mais customizada e com a riqueza de detalhes que tem nesse carro. Um carro equipado com uma preparação aspirada, com Fiotec, e vocês vão ver e vocês vão começar a entender do que se trata essa caravana que está aqui atrás de mim. Chega para cá, meu amigo Márcio Valente, talvez. Thiago, tá bom? Uma das pessoas que eu tenha trocado ideia, tudo bem? que mais conhece de detalhezinhos de carro, de personalização. Tem muita gente da época que conhece, mas eu tô nisso há 40 anos, então a gente vai guardando informação, vai juntando, vai aprendendo e tá tudo aí dentro agora. Acho que tudo que eu podia ter na cabeça de acessório de época... Você trouxe nesse projeto. Isso aí. Tua paixão por carro, até para o pessoal entender, vem desde moleque, né? Primeira vez que eu sentei num volante, eu tinha 3 anos, meu pai tinha um ônibus de escola, na rampa de casa, eu soltei o busão, deu no Fusca. Mentira! Meu primeiro acidente, Sério Aí mesmo? consegui uma veraneio com 8 anos e nunca mais parei. Comecei a mexer com acessório com 14 anos, comecei a instalar em casa para ganhar um dinheirinho dos meus cunhados, dos meus amigos, de vizinho e tal, para ganhar uma grana. Perfeito. E nunca mais parei. Aí virou negócio, em 92 a gente abriu a loja e está até hoje aí. A loja que ele menciona se chama MD27, ali em Moema. Que fica em São Paulo, que eles instalam acessórios, som, né? São super conhecidos, tradicionais e respeitados aqui no mercado. Né? Hoje o mercado mudou, né? Os carros vêm todos prontos, tem que se readequar, mas curiosamente, por esse fluxo de carro antigo, de antigo mobilismo, muito carro antigo aparece lá para a gente tratar também. Vocês fazerem exatamente, com carinho. Exatamente. Então vamos lá, que eu quero começar mostrando pro pessoal que ano que é essa Caravan? 76. 76. 76. E aí, como é que ela apareceu na tua vida? Como é que surgiu esse projeto? Me conta um pouquinho da origem. O nosso primeiro 6 cilindros em casa foi uma Caravan 75 marrom tono. Na época, tinha Opala 4 portas, tinha Maverick, tinha Dodge. Pelo menos em São Paulo, o legal de ter um Opala 6 cilindros era a Caravan. Porque o Opala assim, é o carro do papai, o carro do tiozão. A molecada que tinha condição de comprar um carro quando era jovem, comprar um 6 cilindros, eles queriam uma Caravan. Ah, entendi. Então a Caravan ela tinha Hoje o Coupé viralizou, né? Eu gosto do Coupé, porque acha que é estiloso, mas naquela época, o legal de ter um carro equipado, um carro com maldade, era a Caravan. Isso marcou pra mim, né? A gente conseguiu ter um carro desse em 1979, aí esse carro era marrom, pintei de preto, fiz motor e tal. Aí o carro foi embora e depois de um tempão resolvi comprar outra. A primeira que eu comprei é uma 80, que eu não achava, eu queria essa daqui, com esse formato, com a lanterna redonda e tal. Aí em 2015 esse carro apareceu. Em 2015? No OLX. E aí quando ele surgiu, você já estava em mente de fazer um projeto como esse? Assim? Já. Essa queria que fosse uma coisa única. Queria tentar replicar tudo que eu tinha na época, tudo que todo mundo fazia na época, colocar nela. Nesse carro? E que provavelmente deve ter muita coisa aqui nesse carro hoje, que era coisa que você sonhava em ter quando moleque, você não teve. Quase todas. Sério? Quase tudo tá aí, eu não podia ter, não tinha, assim, eu tinha que me virar para ter as coisas, eu tava de carrinho usado e tal, mas... Perfeito. Você conseguir compor tudo num carro só... Foi aqui? Alguns poucos tinham na época. Eu tinha uns amigos que tinham os carros desse jeito, mas eu tive que esperar aí 30 anos para poder realizar um sonho. Uma coisa que eu fico aqui pensando e tentando trazer minha cabeça para o final dos anos 70 ali, que eu ainda não era nascido. Eu sou do comecinho dos anos 80. Como é que era na época, assim, para ter um acessório diferente, assim? Porque hoje em dia, a gente sabe que com internet, com os transportes, os fretes mundiais aí que existem, a gente consegue comprar um detalhe de um carro, de outro. Como é que era na época? A partir de 76, a importação no Brasil fechou. Então você tinha uns poucos carros importados que estavam lá já, e 4 montadoras, Fiat, Volkswagen, Ford e GM. Perfeito. Então, comprar um carro era o que tinha no mercado. Brasília, Fusca, Opala, Chevette, Galaxy, Maverick, Corcel. Era comprar aquilo, eram carros bem básicos, bem espartanos, não tinha muita coisa, não tinha muito... Tinha poucos pacotes de acessórios, de opcional. Aí começou a criar o conceito de diferenciar o carro. Você saia na rua com um carro azul, um carro marrom, tinha meia dúzia igual. Então começou o mercado de acessório, roda, friso, canaleta, vidro verde, farol de neblina, som, alarme. A lista é gigante. E cada um queria ter um carro com a sua cara. Então você começa a inventar, fazer o friso preto, mudar o espelhinho, rebaixar, botar um carburador. Até a preparação era muito limitada.
Não é como hoje. Era um negócio bem... Era o máximo um comando de válvula, um cabeçote, um coletor, só. E onde é que você achava assim, um detalhe de Porsche, um detalhe de Mercedes? O que era? Como assim, era um mercado muito pequeno, as poucas pessoas que tinham Porsche na rua, Mercedes, era assim, a gente conhecia os carros pelas placas. Ah, o fulano de tal, que o carro é placa tal, o carro de tal cor. Eram muito poucos, entendeu? Então você conseguia colocar no carro alguma coisa que te ligasse àqueles carros exclusivos, trazia um status, porque era proibitivo. Diferencial. Vou te dar um exemplo, o retrovisor ali é do BMW. Você conseguia um par de retrovisor BMW elétrico, era tão raro, tão difícil de conseguir, quem conseguia colocar aquilo no carro era diferente. E você conseguia, assim, era alguém que trazia de viagem, era alguma coisa assim? Ou um carro que desmanche, sei lá, alguma coisa? Ou alguém tinha um par guardado, ou trouxe, ou alguém tinha um carro que desmontou, ou um ferro velho que sobrou, a peça lá, você ia lá, pegava. Mas eu estou te falando detalhe de botão de painel, embleminha, pequenas coisas que você colocava que te davam destaque. É da hora que o Márcio fala, até hoje o olho dele brilha quando ele... É duro interpretar, porque você sai com o carro no fim de semana com toda aquela composição. Você saia na rua, ia para os lugares, nos encontros, você sentia diferente, ficava todo mundo olhando, pô, o cara tem a roda tal, o cara tem um farolzinho tal. Era do explicar o que a gente sentia na época. Até porque era muito difícil, né? Exato. Você comprar um toca-fita importado, um TKR cara preta, um KP500, era tão caro, tão proibitivo, quem conseguia comprar e pôr, de fato, fazia uma diferença. Que da hora. E aí, falando em fazer diferença, me conta como é que foi a escolha da cor. Então, essa cor é do Porsche 79. Ele é o Aero Blue. Uma boa parte da inspiração dos carros naqueles anos vinha dos Porsche. O Porsche é um carro que começou a ter que hoje chama Chrome Delete, era ter todos os frisos em preto. Então, as pessoas compravam lá uma Brasília, compravam, sei lá, um Passat. Primeira coisa... Tirar os... mas não é como a gente faz hoje, né? Era com bombril na época? Era fita isolante, era tinta, era um sprayzinho, papelando em casa mesmo. Não tinha hoje que você faz desmontar tudo, mandar para pintura eletrostática, não. Era tudo meio no fundo do quintal. E aqui então você trouxe uma cor de Porsche cheio de detalhe em preto, né? O carro inteiro, exatamente. Muito legal. E aí olhando a cara, vem me falando dos detalhes, porque tem coisa que eu acho que nem eu vou conseguir perceber. Então, esse carro eu busquei ele um pouco, eu tenho muita história com automobilismo, né? E na época a gente tem Stock Car. Então esse carro eu tentei trazer nele um pouco uma parte do apelo de corrida, que é o que a gente fazia na época, por exemplo, a Roda Cruz de Malta, ela era oficial do Stock Car nos anos 80. Só que ela já era nesse aro ou não? Não, essa foi uma reedição que é uma outra história longa aí que eu participei para ela acontecer. Porque ela é uma Cruz de Malta aro 15, né? Ela é reeditada. É uma coisa que eu não brinco, é roda e pneu. Isso é fundamental no carro. O pneu tem que estar novo, a roda tem que ser confiável. E bonita, né? E faz diferença. Farol de neblina de onde veio? Me conta. Mercedes, é um Bosch. Que é lindo, né? Ele tem ele é quadradinho, para mim ele lembra os de Porsche, né? Mas me corrija se eu tiver... E ele tem esse acabamento em cima, né? Se você olhar um Mercedes antigo, anos 70, ele tem esse alinhamento, justamente para fazer o alinhamento e o acabamento com o para-choque, para não ficar aparecendo os parafusos. Na época o pessoal tinha Brasília, Passat, colocava isso daí e dava uma diferença. A seta vermelha, né? Isso vinha os opalescências, essa seta. Ah, é? Isso eu não sabia. Para mim era o vitrílico lá. Que não, é original. É original. mesmo? Isso eu não lembrava. Se você olhar os Opala SS, ele tem essa seta nesse tom um pouco mais escuro. A grade e os logotipos são dele mesmo? Original. Original do carro. Só que você fez o detalhezinho pintado azul, né? Aqui também. Os emblemas do Opala são azul no meio. Nesse caso eu usei o azul do carro. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Retrovisor de BMW, né? Elétrico, porque o mais famoso da época é aquele BMW que era meio retangular. Você deve lembrar, meio chatinho. E esse era um opcional que tinha elétrico, que era raro de conseguir. E funciona elétrico? Tudo aqui funciona. Dá defeito, falha, como bom carro velho, mas tudo funciona. Aí tem detalhezinho, se liga na sutileza aqui da palheta. Esse defletor você que fez? Não, isso veio da Alemanha. Sério mesmo? Isso tá com a família, deve ter uns 30 anos já. Sério? De carro para carro. E fica super bonitinho, né? Eu lembro que era de verdade, se funciona mesmo, não sei te falar, mas na teoria acho que deve... Sim. Que carro que vinha? Era o Cadete que veio uma época que tinha um defletor original, se não me engano. Assim. Eu acho na palheta. Eu não lembro, na palheta, na Ásia. Tinha um pessoal que usava os defletores, você deve estar lembrado, que são 4 pazinhas. Punha dos dois lados. Sim. E era um acessório da época também. Bom, também outro detalhe aqui, antena elétrica. Que antena é essa? É antena Irschmann alemã. E essa é uma versão, a antena Irschmann equipa os carros alemães, não sei se até hoje, mas
Mercedes-Benz, o BMW, o Jaguar, eles são originais de fábrica Ishimo, fabricadas pro carro. E essa aqui é um acessório. Ela só sobe até aqui, ó. Tem acho que 40 centímetros. Ah, liga ela lá. Tu tem como? Tem, lógico. Quero ver. E aquela elétrica não automática, né? Você tem que ir no botão. Ah, é? Ah, olha lá. E ela parou aí. O detalhezinho... Assim. Também tinha pouco, isso daí era difícil de conseguir, mas aí acabei garimpando uma, tá aí, tá montadinha aí. E aqui dá pra ver que você tava falando de roda e pneu, mas você se preocupa com freio também, né? É, aí embaixo tem essa pinça Wood com os disco um pouquinho maior, eu tenho disco na traseira, tem 4 Bilstein no carro. Ah, ele tem suspensão Bilstein esse carro? Tem 4 Bilstein. Coisa fina, né? Enjoada mesmo. Eu não uso, né? Porque eu sou meio... Não, mas pô, um detalhe que eu vou mostrar lá dentro que tem nesse carro. Ar-condicionado. É, de onde saiu esse adesivo aí? Eu não faço ideia. Chevrolet 48. Sério mesmo? Que tinha um... Eu tava na internet lá, falei, pô, que adesivo diferente. Aí fui descobrir que Chevrolet começou a colocar, acho que 48, ou sei lá, 50 alguma coisa. Começou a colocar de fábrica, eles põem um adesivinho pra... Aí tá aqui um aí só pra enfeitar. Coluna preta, que eu acho que não tinha, né? Original na cara. Não. Eu não sei se a SS começou a incorporar. Mas fica super SS80, bonito, né? Eu não tô lembrado, mas eu tive que fazer porque dá uma... É uma continuidade, assim, né? Exato, eu gosto. Fica mais uniforme, né? Conta a história do teto solar desse carro. O teto, na época, também era uma coisa que... Era um mercado grande. Tinha de vidro, tinha desses de lona, que eram manuais, né? E era até meio maluco, você fala, puxa, eu vou cortar o teto do carro para colocar um teto solar. Ninguém tava nem aí. Ou o concessionário já colocava, ou você comprava o carro, falou, pode recortar sem dó e coloca. E faz. Valia o prazer de ter. E aqui como é que você chegou nessa peça? O que ela é? Esse é um teto Webasto alemão. Ele é uma reedição do teto Hagtop, que eles chamam, né? Só que ele é elétrico. E ele funciona elétrico mesmo? Elétrico. Mas a parte visual é exatamente igual ao da época. E aqui, ela original, ela já tinha essa canaleta que terminava, esse vinco? É o Zé Friso que pediu, né? Porque quando essas longarinas, elas vêm até aqui. É, então. Aí na funilaria já pedi pro menino lá, pro Davi, falou, Davi, se por favor, replica essa matada aqui. Fui lá com uma régua, arrisquei, falou, para com ele aqui. Do cacete. Não se fazia isso, né? Corta a lata, corta. Mas estava fazendo o carro inteiro, né? Tava descascado, tava pelado. Vocês entenderam, né? Que eu avisei vocês a quantidade de detalhes. Eu adoro, que nem eu falo assim, projeto composto, que é aquela coisa onde você olha, você vê que tem uma coisinha diferente, né? Até se você for começar a abrir tudo por aí, tudo que a gente não vê também tá bem feitinho. Se você puser a câmera embaixo do carro... Também é zerado. Tá pintado igual aqui. Tá do mesmo jeito. Não leva a nada, mas é uma coisa que eu tenho gosto de fazer direitinho, entendeu? Sim. E uma coisa que eu acho que é até interessante, você comentou comigo uma vez. A maioria das coisas que estão aqui, das instalações, você que fez, né? Eu que monto tudo. Eu não fiz a pintura e a mecânica, nem a tapeçaria. O resto, tudo que tá aqui, eu tirei tudo, retrabalhei tudo e pus de volta. Quando eu falo retrabalhar, coluna de direção, pedaleira, caixa de ar, parafuso, tudo foi zincado, pintado, tudo foi recondicionado, chicote, aí fui colocando de volta. Nossa, que demais. Tem muita hora de trabalho aí, Thiago. Imagino, para estar aqui. Tem um detalhe, tá aberta aqui a tampa, né? Ah, sim, vamos lá. Isso aqui para mim é uma cachaça, entendeu? Tem gente que gosta de fazer, sei lá, cara, faz uma coleção de alguma coisa, dedica o tempo para outras coisas. A minha cachaça tá aqui. Eu me fecho lá na loja, fico mexendo no carro, fico de madrugada ali. Curtindo. E o que eu tenho prazer é ver tudo que eu mentalizo se tornar realidade. Então eu bolo alguma coisa, como é que eu vou instalar isso aqui? Aí eu vou lá, penso, fabrico a peça, monto, encaixo, opa, ficou bom. Então eu curto te falar a verdade, eu nem curto muito andar com o carro e evento assim, eu dou umas voltas e tal, porque eu acho legal, mas eu curto mentalizar o projeto e colocar ele, fazer ele virar realidade. Que demais. Aqui os detalhes, conta a história até desse extintor, vai. Então, o extintor, na Caravan até 7.8, até 7.7, eu acho, ele vinha aqui de fábrica. Aí ele passou lá pro pé. E esse aqui eu coloquei um extintor alemão, que vinha em alguns carros europeus, que é um extintor um pouco diferente, mas você vê que ele é mais bem acabadinho. Bonitinho demais. Ele está funcional, eu tenho um extintor grande lá, inclusive, vou te mostrar. Que eu carrego um de 2 kg, grande. Carrego o tempo todo, por precaução. Sim, isso é interessante. Por dentro o carro é zero também, né, de olhar, né. Os acabamentos estão vindo na caixa de roda. Então, Thiago, tudo aí a gente colocou a mão, tudo. Todos os parafusos, todas as peças, não teve nada que não recebeu alguma atenção, entendeu?
Eu vi um alto-falante ali que eu fiquei até arrepiado de ver, que é minha coisa de moleque de... Você lembra dele? De ver nos carros. Eu não vou lembrar o nome do modelo, mas o... Ele é um Pioneer, só que ele é um Pioneer, ele é todo em alumínio fundido. Olha a coisa... Ele tem na porta também. Ah, tem aqui? A versão menor, é. Esse aqui é um eu lembro V16. Ele é todo em alumínio, em uma peça só. Olha que coisa linda. E são legais, assim, de áudio, assim, de qualidade? Toca bem até hoje. Curiosamente, é uma peça de, sei lá, 35 anos. É, que é a minha curiosidade. Toca direitinho. Assim. O som inteiro é de época também. Os módulos, o Não, vamos mostrar ali. A gente vai chegar, mas eu quero a primeira coisa que, olhando aqui o interior, chama muita atenção. São esses bancos Recaro. Não é qualquer banco Recaro. Não. Que isso daqui, eu vou te falar, eu nunca vi nenhum carro no Brasil com um banco desse. Assim, elétrico e com todos os ajustes. Isso tem uma história curiosa. Me conta então. A Recaro, né, a Kuiper Recaro do Brasil, tinha operação aqui. Eles trouxeram alguns bancos para testar mercado. Eles foram parar na Bantec. Bantec era aquela no loja Itaim, ali. Itaim que fazia estilização de banco de couro e tal. E eu trabalhei numa fábrica de autopeças, na Metagal, e o diretor comprou uma Bonanza. E quem cuidava disso era eu, o cara que trabalhava comigo, que me contratou lá, o Abud, e falou: ó, a Bonanza está aqui. Vocês equipam ela para mim, que eu quero ela bacana. A gente foi lá para a Bantec fazer interior de couro, chegou lá, estava isso no showroom. A gente falou para ele: ó, seu Jacques, tem um banco elétrico aqui que é bonito. Ah, mas é caro? Eu falei: olha, é caro. Aí a gente levou uma foto lá para ele, não tinha nada de foto digital, a gente levou a foto e ele olhou assim: só vive uma vez, vamos botar. E esses bancos aí. E eram da Bonanza dele? Exatamente. Eu localizei ele depois de muito tempo, não sei nem como, acabei achando. Aí eu comprei, foi todo restaurado, está todo funcional. É mesmo? Então me explica, entra lá do outro lado que aí você vai me mostrando. Quero entender de fato, eu lembro das Bonanzas, então, principalmente aquelas duas, a Bonanza era duas portas, né? Era. Mas aquelas duas portas baixinhas, com umas rodas raiadas, assim, que eu acho que ficava super... A dele era uma preta, vidro verde, e a interna era toda em madeira, tinha um console que foi fabricado, e esses bancos daqui. Que do cacete. E aqui quais são os ajustes, como é que funciona? Vamos lá, aqui ele aquece. Ah, ele tem aquecimento. Aquecimento, aqui você regula a inclinação. Aqui você faz a regulagem dele para frente e para trás. Aqui você regula a lateral do banco. Aqui você regula a altura da frente. A altura de trás. Nossa Senhora. Inclina encosto. E aqui tem as bolsas, né? Em 3 níveis. Tem uma bolsa embaixo, uma mais no meio, mais em alto. Você pode inflar elas aqui. E você conseguiu fazer funcionar tudo? Funciona tudo. Sério mesmo? Deu um pouco de sorte, deu um pouco de trabalho de fazer alguns ajustes. Ele não tinha um mecanismo de fazer o dianteiro e traseiro, aí eu pesquisei, achei uma máquina de banco de Mustang que um cara fabricava nos Estados Unidos. Aí eu medi, a gente encaixou, acertou e está instalado aí. Ele tinha uma tecla que não operava, que era essa tecla aqui. Aí eu consegui a máquina, a gente conectou a tecla, ele tem todas as funções ativas. Que genial. Teto solar, ele tem até um acabamento, eu quero ver, lógico. É até interessante que você dá um toque, ele já se encarrega de abrir até um pedaço. Que demais. Aí mais um toque. Aí ele termina a parte final. Agora ele está aberto por completo. Que genial, olha isso. Bom, volante Motolita? Isso é básico, né? Quem conhece sabe, né? E esse é um volante que cai meio que em tudo, assim, que então, você olha com... Qual que é a pegada? Você dirige um carro original. O volante é mais fininho, um pouco maior. A hora que você troca o volante, a pegada muda. A maneira de você sentir o carro é diferente. Você deve saber disso, você dirige todo tipo de carro. Você pega um carro com um volante um pouquinho mais adequado, tanto na pega quanto no diâmetro. Perfeito. O carro fica diferente. Mas me conta um negócio, até para eu entender um pouquinho da época. O que tinha nesse volante, assim, na época, que despertava tanto o olhar de vocês, assim? Tinha uma indústria de volante no Brasil, né? Tinha algumas marcas que fabricavam, inclusive era até um troço bizarro, porque você tinha um carro sem direção hidráulica, você rebaixava o carro e você diminuía o volante. O cara tinha que ser realmente forte para poder, você vai parar numa vaga, manobrar, que ele era todo um esforço, né? Só que o Motolita, ele tem uma tradição, o volante inglês, ele tem uma tradição como acessório e também com corrida. Esse formato aqui, que tem os 3 furinhos, se você olhar, tem muito carro que tem assim. Aqueles Passat T78. Sim, isso aí é até original. É um volante similar, porque na época era um desenho meio clássico para o volante esportivo. E no Brasil, não sei o porquê, o Motolita meio que viralizou, vamos falar. Porque você olha carro de bom gosto, carro de quem gosta de carro mesmo, assim, tá, Motolita, normalmente dessa época você vê um Motolita. E aqui até o detalhezinho, né, do GM que você colocou. E aí a outra coisa que teu carro tem gente que vai olhar esse painel e vai perguntar do que é isso. Na verdade,
De olhar, ele é um painel de Opala, mas você já viu algum Opala com odômetro parcial no Brasil? É verdade, olha lá. Ele é um painel do Opel alemão. Do Record. Que o nosso Opala tem muita coisa do Opel alemão, né? O Record C. E o painel, por um acaso, ele encaixa quase que... Fisicamente ele é perfeito de encaixe. Tá. Só que a parte eletrônica eu tive que... E você desenvolveu mesmo para ele funcionar? Tive que dar meus pulos aí, botão do pisca-alerta, a conexão da placa, eu tive que readaptar tudo, mas... Perfeito. Tá aí, tá tudo funcionando. E aí a gente vem aqui pro meio, me conta que isso não é da minha época, esse Pioneer. Me conta... Esse Pioneer era o primeiro toca-fita digital da Pioneer, que veio em 81, eu acho. Ele tinha essa cara aí. E isso você conseguiu aqui no Brasil mesmo ou você trouxe de fora? Não, aqui mesmo. É mesmo? Aqui mesmo. E ele tipo funciona? Na verdade, esse toca-fita ele tá na família há muito tempo. Meu irmão tava com ele, meu irmão tinha um diplomata em 84, e a gente colocou esse toca-fita na época e tá com a gente desde então. Agora veio parar aí. E funcionando. É ligado com o equalizador isso também, que eu ia falar, tem ele é um conjunto. Ele faz parte do esse toca-fita, ele tem as versões que você liga ele direto nos falantes, e tem uma versão que exige um módulo para operar, que é essa versão aqui, que é esse component, né? Então você tem que ligar, tem 2 módulos no teu pé aí, escondidos aí embaixo, aqui embaixo, um para frente e para trás, e você pode também colocar o equalizador para completar o conjunto. A única coisa que eu vou dizer que não é de época é o Bluetooth. Você fez uma... na loja, é uma coisa curiosa hoje. O pessoal tem carro antigo, eles querem o carro inteiro original. Só que eles querem ter uma maneira de curtir um som diferente. Então a gente incorpora um Bluetooth nos carros. Rádio original de época, você leva para nós lá, a gente põe o Bluetooth, fica tudo genuíno, não tem nada de alterado, só que você pode usar um Spotify, escutar uma música. Bom, aqui embaixo, sistema de ar-condicionado. Veio no carro. Esse carro veio bem completo. Até quando eu comecei a picotar o carro, escutei de alguns amigos, vai cortar uma Caravan dessa? O carro tinha ar de fábrica, direção, vidro verde, contagiro com relógio de fábrica. Olha aqui embaixo, olha que bacana. Muito legal. E aí você montou o leitor de som da Nano aqui, né? Que você consegue fazer a leitura da sonda. Isso aqui é curioso, porque eu tinha a Weber nele, né? Comando mais alto, tinha a Weber, e a gente colocou o leitor com a sonda lambda para poder... monitorar. Exatamente. Mistura. Muito rico ou não. Daí acabei incorporando a Fiotec e ele ficou aí porque estava bonitinho já aqui. Então eu tenho 2 leituras de lambda. E o módulo tá onde? Tá aqui? Você colocou aqui, ó. FT400 montada. Que bacana. Liga a ignição só para ver ela acendendo. Essa montagem a gente fez lá na loja. Tem um menino lá que trabalha comigo. Ficou super bonitinho. O Wellington. Ele é assim meio... O acabamento, visionário, né? Ele fez um negócio aí, manteve um pouco de porta-luva. Vou te falar, até a textura do couro parece meio de época do banco, Na verdade, a gente pegou um retalho disso aqui e colocou, né? Bom, então faz todo... Para poder ficar... todo sentido. O padrão. Aqui lendo as principais informações do motor, de posição de acelerador, o sensor de pressão no coletor, a sonda, ponto de ignição, tempo de injeção. Então ainda estou aprendendo aí, mas esse negócio é muito bacana. Tem quantidade curtido? De informação. Eu vou fazer um curso agora, porque tem tanta possibilidade de ajuste, de acerto. Então, é um negócio que te contagia a querer se aprofundar para tentar chegar, porque você pode explicar para o mecânico, olha, o carro está assim, 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 ele vai lá e mexe. Agora, quando você está guiando e você sente o que é de verdade, você consegue interpretar e colocar ali dentro, você consegue ir afinando do teu jeito. Exato. Bem bacana, viu? Isso aí é uma invenção bem bacana. Que legal, fico feliz. E o afinando que ele fala é do 6 cilindros que está lá na frente. Abre lá o capô para a gente dar uma olhadinha. Só que antes, deixa eu mostrar um detalhe, que a gente não comentou desse detalhe aqui. Isso é forte. Não sei se vai sair na imagem, mas... Isso daqui, meus amigos, que Porsche que saía com essa trava? 928, 944. Dá uma olhada, o pino do carro é de Porsche. E aí ele tem um detalhe, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Estão vendo? Que o alarme, a luz do alarme é incorporada aqui no pino do carro. Olha o... Ele aciona dando risada. Assim. Fazer. Mas é do cacete, é muito legal. É o que eu te falei, a gente tentava na época diferenciar. Então, inventar uma coisa dessa daí, você teve que trabalhar, fazer, instalar, adaptar. Aí, quando acontece, fala, opa, cara, tem uma coisa que ninguém tem. Muito legal, né? Essa exclusividade que o mundo da customização literalmente pede. Vamos lá? Bora! Embaixo um belo 6 cilindros. Muito bonita a tampa aqui do cabeçote, né? Esse carro, como eu te falei, eu configurei ele como sendo um old stock, vamos falar assim. Respeitando todo o formato original, que era o motor, comando, válvula grande, mola com mais carga. Aí eu tive que dar uma
Amansada? Um downgrade, exato, é. Uhum. Porque estava cansando um pouco de guiar, ficando velho, né? Não, mas isso é interessante, entender. Aí eu me rendi à injeção, ele tinha um Weber, eu me rendi à injeção e de verdade, isso aqui tem que ser o novo normal. É muito melhor de usar, sabe? Se quer fazer uma viagem, quer andar com o carro na rua, é muito melhor. E é interessante, porque aqui os 6 cilindros vocês utilizaram, por exemplo, bobina individual, que é uma coisa que na época não tinha, né? Não. Um recurso, vamos dizer, mais moderno, que hoje com a AFT a gente consegue controlar, e uma preparação aspirada, né? Você traz essa coisa legal dos 6 cilindros, que eu imagino que ligar esse carro para você deve ser meio que voltar no tempo, assim, né? Total, porque entrou a turbina nos anos 80, que também é legal, você tem um Opala Turbo, é muito bacana, porque você faz uma coisa muito simples e tem muita potência. Mas aqui você está meio mantendo um pouco do passado. Da experiência, né? É, que é lidar com um carro que é não turbo, né? Ele é só, vamos dizer, no caso injetado, mas é aspirado, você tem que ter umas limitações, tem que saber usar. Mas Quem que fez a preparação para você? Essa montagem toda aqui, lá no Herrera, Bruno Herrera Motorsport. E ele que fechou o motor também? Não, o motor foi fechado lá no Luizão Racing. Legal. Essa oficina onde nasceu o Woodstock. Então você trouxe o DNA mesmo de pista da preparação para esse carro. É isso, a mecânica montou lá e no final, quando eu passei para injeção, o Herrera que montou para mim. E aí aqui, ó, compressor do ar-condicionado montado aqui na frente, ventoinha elétrica, né? Uma coisa legal também que originalmente não tinha, né? Que ajuda bem. Eu imagino, né? Ajuda bastante. É. Eu tenho também, na verdade, como complemento, 2 ventoinhas que eu montei na frente do ar-condicionado. Tá. Perfeito. Quando você ligar o ar, elas entram para ajudar. Perfeito. Olha que legal. E desse lado, deixa eu mostrar pro pessoal. Tem um 6 em 2 do Dudu. Exato. Do Marcos Dudu, um abraço para ele. É, Marcão, gente boa. Me ajuda demais lá. O cara que bom. Super profissional. Ele que legal. Até tá cansado de mim até, tanto que eu ligo lá, mas é mesmo? Ele é muito bacana. Cara, 100%. Que é uma receita legal, um coletor Santilli. Para ele, uma peça única num corpo de borboleta da Expert, estão vendo? Então montado, então acho que você conseguiu trazer uma dirigibilidade um pouco mais suave, progressiva, vamos dizer. Ele é bem dócil mesmo. Né? Você vai andar com o carro depois, você vai ver que ainda tem uns acertinhos para fazer, não tá bom. Mas já tá no caminho. Tá, bastante. Muito legal, preservando todo o visual. Então vocês veem que é um carro que onde a gente olha, ele tem coisa legal. O transmissão, diferencial, é tudo original. Original. Deu andando a 30, câmbio clec original, não quis mudar. Até fala, vamos colocar um maior e tal. Eu falei, não quero mexer em túnel, console. Não... Pode parecer uma bobagem, mas eu não vou, sabe, fazer, tipo... É teu carro de dar rolê, né? Isso o pessoal fala, vou fazer um burnout e tal. Cara, não tenho coragem, juro. Me tomou tanto dinheiro e tanto tempo, que eu não tenho muita... Quanto tempo de trabalho num carro desse, assim? Eu não sei te contar em horas. Esse carro me tomou 7 anos para montar. Sério mesmo? Entre oficina e tal. De hora do que eu pus aqui, eu não sei te contar. Mas 300 horas, 400 horas. Infinitas horas assim, né? Porque cada peça, quando eu desmontei o carro, eu fui retrabalhando cada peça, cada parafuso, cada chapinha, tudo foi sendo cuidado. Aí a gente foi colocando tudo de volta. Então pinta o para-choque, pinta o espelho, desmonta o espelho, desmonta aqui, desmonta ali. Aí faz fiação pro farol, faz fiação pra buzina, faz fiação pro lavador de farol. Todos os... Pro lavador de... Desculpa, pro limpador. Né? Tem muita coisa que foi incorporada no carro. O carro tem direção hidráulica também, né? Agora que eu vi. Veio de fábrica também, eu mantive. Sério mesmo? Quis manter. Caramba, na época devia ser raro você ter um carro que era todo completo, assim, vamos Era dizer. muito caro, Thiago. Imagino. A pintura metálica já encarecia, ninguém queria porque o retoque dava problema, entregava que o carro foi retocado. Não é como hoje que você consegue retocar a pintura e fica perfeito. Metálico na época, você teve que retocar e ia ficar a marca ali. Perfeito. Então era muito caro, ninguém queria. Nos anos 80, por causa do petróleo, o pessoal tirava a correia do ar. Para não consumir menos. Exatamente, não ligava o ar. Então o ar era um acessório caro, que pouca gente tinha, automático também, era o carro do deficiente físico, que falava, você vai comprar carro de deficiente físico? Hoje não, já é um conforto. Né? Outra mentalidade. E a direção também não era tão cara, mas era vamos dizer, um item meio recente. Perfeito. Então vamos. Meus amigos, vamos sair para dar um rolê, Marcelo? Hora do rolê. E a gente vai continuar conversando? Divirta-se. A honra. E a responsa. Bora lá comigo, vai. Tudo bem, meus amigos? Bora dar rolê? Bora pro rolê. Deixa eu só... Divirta-se. Vamos lá dar um rolezão. Você sabe que eu tenho um caso com o Opala? Eu já tive um Opala. Tive um Commodore, que era do meu avô. Ah, que legal. E aí na época eu queria montar 6 cilindros, não sei o que, só que era moleque, grana curta, resumindo, acabei vendendo o carro para terminar um outro carro. Nunca mais? Não, e eu adoraria ter. Matei a bactéria. Quem sabe um dia, pega o Opalinha aí.
Cara, você falou que baixou o comando, mas você sente assim, a embaralhada? Não, ele é um 272 Crawler, não é que ele é liso, mas é bem mais tranquilo de andar do que o outro. Agora me conta um negócio, que eu costumo comentar com o pessoal, que quando a gente tem um carro dos sonhos, a gente continua tendo um carro dos sonhos. Você tem algum outro projeto em mente, alguma outra coisa que você está fazendo? Me conta aí, o que tem na tua cabeça? Cara, esse negócio de carro antigo, a gente jura que é sempre o último, né? Esse aqui, quando eu chegar nesse aqui, acabou, mas toda hora aparece uma coisa na tua cara, né? Então, nosso primeiro 6 cilindros foi uma Caravan marrom, 75. Meu pai tinha um Opala 4 portas, meu irmão bateu o carro menor ainda, destruiu o carro, e nosso cunhado tinha esse carro, falou, meu pai, fica com o carro aí, paga como quiser. Aquele carro a gente foi muito feliz com ele, usou bastante, depois eu pintei ele de preto, fiz ele todo de época. Isso na época? Isso na época, isso foi em 80. Agora, no ano passado, nos grupos de Opala, apareceu um cara lá com uma Caravan marrom, 75, marrom outono, automática. Com a mesma cara? Igualzinha. Essa cor só saiu em 75. Aí eu falei, Valtão, se você um dia for vender esse carro, me avisa, né? Aí ele ligou e falou, olha, o carro vai voar, você quer? Aí levei meu irmão lá, ficou louco. Eu fui descobrir que o meu irmão, que é meu sócio, Décio, ele curte carro original. A gente tem 2 carros equipados, equipou o carro a vida inteira. O negócio dele é original. Aí a gente pegou esse carro, comprou o carro, a gente está fazendo ela totalmente original. Tudo no padrão. E já era 6 cilindros, não? Já, 6 automática, ar. Automática? E o que é 3 marchas o câmbio? 3 marchas. 3 marchas. O Automatic 4 chegou em 88. Já era os que vinham adesivinho até atrás. 4, exatamente, Mas até lá era sempre o mesmo câmbio, que é um câmbio, não lembro o nome, um TH180, que é super antigo, inclusive acho que ele é fabricado na Austrália. Um câmbio tradicional, vamos dizer. Exato, que é parrudão, você pode mudar, o carro apodrece e o câmbio está funcionando. O câmbio está lá, né? Exato. A gente está fazendo esse carro aí, então. Putz, que bacana. Cara, uma coisa assim que me chama a atenção andando no teu carro nesse primeiro momento é que o carro é muito quieto, né? Assim, de andar. Você ouve o ronco do motor, mas a cabine do carro é quietinha, né? Tem todo um trabalho acústico aqui, né? Que você fez? Como eu te falei, eu sou meio neurado com barulho. Ele tem uma boa forração interna, dentro do teto também. Tentei tirar os barulhos que tem em volta aí. É lógico que não é um carro moderno, né? Não, você tá num carro antigo, mas você tá num carro antigo com... E vou falar assim, eu acho que a experiência dos 6 cilindros aspirados, eu já tive a oportunidade de gravar o Opala Turbo, são maravilhosos, andam pra cacete, mas eu acho que essa coisa do aspirado, você ter esse timbre, esse ronco, essa resposta... Isso aqui é único. Eu acho bem a cara do carro, sabe? Isso te traz, você imagina, a gente tá num carro de quase 50 anos. O ano que vem a Caravan faz 50 anos. Mas você conseguiu trazer para o carro um comportamento muito maduro. Assim. Perdão, falei uma bobagem. 40. Não, mais de 40, né? Mais de 40. Em 45 anos. Em 2025 ela faz 50 anos. Então. Quer dizer, é um carro de quase 50 anos. E você vê o motor com força, né? Que a gente está num trecho de subida, você baixa o pé, você vê que o carro tem força. Responde sem problema. Na época eles chegaram a medir a potência desse carro? O que deu assim? Esse carro aqui, esse carro em específico, nunca pus dinamômetro. Nunca. Até uma coisa eu tinha curiosidade de onde é saber. Vamos descobrir. Porque o original, um 250S, eu acho que é um 160 cavalos, se não me engano. O original, do que eu lembro de tabela, era 171 HP. Era tudo isso? O 250S. O 250, que é o tucho mecânico, ele tinha 148. Você sabe as mudanças quais são, né? Não sei. O 250S inclui carburador duplo. Alguns normais vinham carburador duplo, mas o 250S tem comando, tucho mecânico, sempre usou o carburador duplo, que é o DFV, lá, aquele famoso. DFV 446. E o volante do 4 cilindros, que é mais leve. É uma das coisas que eles colocaram. Era a pimenta que tinha, vamos exatamente. Dizer, Isso foi inventado para poder homologar o motor para poder competir, né? Porque na época eles tomavam muito pau de Maverick, aí eles resolveram criar um motor novo meio na surdina dentro da gente. Tem uma história bacana disso. Com o Roberto Beccardi e Ciro Caires, o Roberto Beccardi era engenheiro da GM, Ciro Caires era piloto de teste, e o Reinaldo Campelo, que era piloto, eles se juntaram para tentar inventar uma maneira de fazer um motor homologado para poder pôr na pista. E tanto que aconteceu, quando começaram a colocar o 250S para andar em 74, 75, já começou Só que andava com um carburador. Sim.
Era a receita, vamos dizer, de uma Woodstock, assim, não era 3. Não. Não eram os 3 ainda. Não, mas já era um motor melhor em eficiência, aí já começaram a chegar perto dos Mavericks, né? Tem uma história bacana disso de época. Essas coisas são muito legais, né? Você fica imaginando na época, né? E é o que você falou, né? Uma época, vamos pegar nos 70 e 80, assim, com uma limitação muito grande de produtos, de ofertas, de variedades, né? Ou você conseguia comprar um importado, que era uma coisa para poucos, porque o mercado fechou em 76. Então tinha os carros que estavam já no Brasil, aí tinha aquela confusão de um carro de embaixada que vão vender, você conseguia comprar. Fora isso, não tinha como você trazer nada. Sim. Só em 90 que o governo mudou essa... que aí abriram as importações. Exatamente. Né? Foi uma à disposição do teu carro. É gostoso, né? Anima, né? E você vê que em alta, onde ele é muito gostoso. Ele tá com a configuração do Woodstock. Cabeçote, válvula grande, mola tripla, balanceiro roletado. Ele tem bastante coisa. Agora, conta do projetão que você tá fazendo de rua. O outro? Então, aquela história, a gente jura que não vai mexer mais nisso. Aí apareceu uma Carbon 79, que já tava com injeção, já tava meio preparado, um carro novo, 000. A gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais agressiva, que é aumentar a cilindrada para 4.400, que é pistão de 4 polegadas, taxa mais alta, álcool, 6 cordas de injeção, com 6 bicos, comando 298, câmbio de C20, né, o Clark, e danda 44. Esse já vai ser... Disco atrás, disco dianteiro também ventilado. E o visual você pensa em fazer o quê? Original. Deixa lá, isso, meio que sleeper. Original, cromadinho e tal. Para não falar que tudo exatamente original, vai ter uns espelhinhos desse daqui cromado, uns farolzinhos de neblina, mas o visual externo... Cara, é muito gostoso. É gostoso o carro. Você vê que ela vai enchendo e não para de encher, né? Ela não para. Aí você vê o efeito do comando, assim, que é onde normalmente, para mim, os 6 cilindros começam a morrer, esse carro tem vida, né? Muito gostoso. Não é bobo não, né, de força, assim. Não falta, não. A suspensão gostosa, né? Você vê que tá bem acertadinho, né? Ou é isso, o balanço do carro é legal. Então aqui a montagem foi feita desse que eu te falei, com Bilstein, a gente abaixou um pouquinho a mola. Aí a afinada foi lá no Spentec. Com o Betinho? Betinho, Betinho é amigo de muito tempo. Também? Muito tempo. Quase não gosta de carro também, né? Não. Quase não entende também, né? Aí deixei lá um pouco com ele, deixou bem... Você vê que ele é bom de guiar. Sim, não, o carro é super gostoso de guiar. E posso te falar, é um carro que você não precisa mais do que isso para experiência. Olha que experiência gostosa. Eu sei que o outro vai ser cansativo de usar. Comando alto, vai ser aquela coisa meio ignorante, mas... Mas é outra experiência. Eu acho que aqui, essa coisa, ar-condicionado, direção hidráulica e... Eu quis manter por conta disso, eu não queria uma coisa tão estúpida, mas... Sim. A gente tinha um carro de rua naquele ano. Olha a força. Olha pra você ver. É gostoso, né? Você vê que vai animado, né? Na época, o teu carro de rua, ele tinha que estar equipado, porque você tinha a tua personalidade nele, só que você queria uma pimenta. Então você não podia ir fazer uma coisa muito agressiva, porque era um carro de uso, é um carro para você trabalhar, para sair com a namorada, para fazer as viagens. Então tinha que ser meio nesse formato aqui, ó. Cara, e aí eu fico imaginando. Imagina na época você andar com um carro com preparação, com esse tipo de coisa, né? Então, o curioso, Thiago, que não é que nem hoje, você tem AP com 500 HP, você tem um Opala de rua com 800 HP. O pessoal tá realmente, sabe, tá indo num extremo que a gente nunca imaginou. Na época, assim, você preparava um Passat ou um Gol, você já passava em cima de Opala. Então tinha uma rixa que até hoje, uma bobageira, mas enfim, na época acontecia de fato. Imagina. O Passat, quando chegou, em 74, ele já incomodava a Maverick, Opala, porque ele, além de fazer curva, leve, né? Mas... ele tinha um motor com eficiência. É muito legal. Eu estou fazendo um projeto para um amigo num Voyage, também com ar-condicionado e tal, com aquilo que eu imagino que devia ser, na época, assim, o legal, né? E o que eu gosto, que é carro com 200 cavalos, 210 cavalos, que já é rápido pra caramba, só que ainda não é aquela quebradeira, aquela coisa inconveniente. É o que a gente fazia, o que a gente puxava. Às vezes passava para 1.8, aí punha 2 Weber deitada, um comandinho um pouco mais alto, fazia um coletor 4 em 1,
E batia por aí, 200, 210, que pra época era muito. Pô, legal pra caramba. E até hoje, o carro fica super gostoso. Poxa, Marcos, fiquei feliz que deu certo. Bom, prazerzão poder bom que você gostou aí, contar a tua história, registrar os detalhes. Eu imagino que vocês aí também tenham curtido pra caramba e a gente vai esperar ele voltar ou com a caravana original que eu vou querer ver, ou com o teu Brabão. Tá bom, então Bora? a hora que puder. Feito. Tem coisa pra falar, bastante história pra contar. Que legal. Obrigado mais uma vez, espero que vocês Obrigado tenham pela curtido chance. aí. Tchau.